Nós já tratamos em outros vídeos sobre a Covid-19 ser considerada ou não uma doença ocupacional. Mais uma vez hoje eu venho trazer esse tema porque existem outros entendimentos que vêm surgindo. E eu acho interessante que a gente possa debater, né? Já que é um assunto tão novo e polêmico. A discussão existe tendo em vista as repercussões que isso pode trazer até mesmo na esfera previdenciária. Óbvio, em relação a algumas questões trabalhistas também, como a possibilidade de estabilidade por 12 meses, a manutenção dos depósitos do FGTS durante o período de afastamento e eventuais pretensões em termos de responsabilidade civil do empregador. Para analisar essa possibilidade de uma responsabilidade civil do empregador, é necessário pelo menos duas análises. Primeiro ponto, tem que existir algum dano. O simples contágio da Covid-19 não garante que o trabalhador sofreria um dano. Então, o que a gente vislumbra é que os casos de contaminação por Covid que poderiam chegar ao judiciário pleiteando o reconhecimento de doença ocupacional e uma eventual responsabilização civil do empregador seriam aqueles trabalhadores que tenham ido a óbito ou que tenham ficado com sequelas graves em decorrência da contaminação pelo Covid-19. E para isso nós teríamos que analisar dois pontos. O primeiro seria a possibilidade de definir o local em que houve o contágio por parte do trabalhador da doença e, em consequência, conseguir identificar a relação de causalidade para que seja configurada a doença ocupacional. O segundo ponto seria de quem seria a responsabilidade em produzir essa prova, tanto do local como da relação de causalidade. Seria do empregador ou do empregado? Já houve algumas tentativas por parte do Poder Executivo de regulamentar essa questão. A medida provisória 927 tinha um dispositivo que tratava expressamente sobre isso, mas que teve a sua eficácia suspensa pelo STF e depois a medida provisória caducou e não foi convertida em lei. O Ministério da Saúde também tentou editar uma portaria em que incluía a Covid-19 como uma doença ocupacional, mas foi suspensa. Essa portaria teve validade de pouco mais de um dia. Hoje não há uma regulamentação em relação a isso. No entanto, existe um dispositivo que talvez possa ser aplicado a esses casos. A Lei 8.213 de 91, no seu artigo 20, parágrafo 1º, a linha D, trata de doenças endêmicas e que, por equiparação, poderia ser aplicado a este caso da pandemia. Esse dispositivo considera que não é doença ocupacional a doença endêmica adquirida por segurado habitante de localidade em que essa doença se desenvolva, salvo a comprovação de que é resultante de alguma exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Esse artigo nos dá um forte indício do entendimento que pode vir a ser adotado nesses casos de contágio da Covid-19. Assim, um entendimento que parece razoável e acertado é de que seria considerado doença ocupacional o contágio por Covid-19 para aqueles trabalhadores que estão em contato direto com a doença em decorrência da natureza da sua atividade laboral. Isso se aplicaria para os profissionais da área de saúde, pois o contato direto com a doença é inerente ao exercício das atividades laborais deles, o que responderia aos dois pontos que nós falamos anteriormente: a comprovação do local onde foi adquirida a doença, já que o contato com o vírus ocorre durante todo o tempo da jornada de trabalho desses profissionais da área de saúde, e a comprovação do nexo de causalidade, que seria uma consequência lógica. Em relação ao ônus da prova
do trabalhador ou do empregador para comprovar, né, esses dois pontos que nós tratamos agora, se fosse aplicada a regra geral de ônus da prova prevista na CLT, no artigo 818, inciso 1, o ônus da prova ficaria a cargo do trabalhador, que demonstra a regra geral da CLT, em que o trabalhador tem o ônus da prova em relação ao pedido que formula em relação à empresa. Ou seja, ele está alegando um direito, então ele deveria comprovar a existência desse direito. No entanto, um posicionamento contrário a esse seria a regra que nós citamos do artigo 20 da Lei 8.213 de 91, tendo em vista que seria uma exceção aos profissionais da área de saúde que estão expostos, né, durante toda a jornada de trabalho a essa possibilidade de contágio da Covid-19, o ônus da prova, nesses casos, seria do empregador. Comprovar que aquele trabalhador não contraiu a doença no ambiente de trabalho e desmanchar esse nexo causal, evitando assim que fosse considerada doença ocupacional. Esses são apenas entendimentos que poderiam ser aplicados e a gente traz essa discussão como uma forma mesmo de analisar, né, os casos concretos e auxiliar em eventuais dúvidas práticas que a gente possa ter.